igreja, bênção na nossa vida, mãe de uma família extraordinária, uma família abençoada, que glorifica o nome do Senhor. Ao lado dela está o seu esposo, Davi Cavalcante, vice-presidente desta igreja, diácono desta igreja. Muita alegria recebemos o pastor Evelise nesta manhã, aqui para nos trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Daqui a pouco eles estarão viajando, vão para os Estados Unidos, Canadá, onde ela estará também pregando a palavra. Então acompanhe nossa pastora Evelise também com suas orações, para que ela seja bênção por onde ela passar. Amém. Por onde Amém. passar, que a sua palavra seja abençoadora. Amém. Na vida daqueles que a ouvirão. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe nessa vida. Amém. Bom compartilhar a palavra. Só lembrando, o folder que eu entreguei para vocês, você vai entregar para alguém. Quando entregar para alguém, pega o telefone da pessoa, passa para a Adriana, para ela botar no grupo, hein, gente? Porque eu queria, até dentro da nossa palavra, fazer uma lembrança para você. Muitas pessoas estão falando para mim assim: eu estou adiantando o texto, e é muito bom, porque a gente não consegue ler 2, 3 capítulos, quer ler 10, quer ler 20, mas não faça isso. Porque nós estamos lendo junto, não é verdade? Hoje a gente vai usar um texto aqui que a gente usou semana passada. Então, se a gente está lendo junto, você repara que no grupo a gente coloca material para vocês. Em fevereiro, mesmo eu viajando, a gente vai fazer uma live aí em todo lugar. Tem gente lá no norte do país, no nordeste do país, acompanhando com a gente a leitura. Então, a gente quer fazer essa leitura junto. Então, eu vou te dar uma sugestão. Lê os capítulos do dia. Quer continuar lendo a Bíblia? Pega um outro livro. Começa a ler. Eu, por exemplo, estou fazendo uma outra leitura também. Eu já estou lá em Salomão. Então você vai lá e pega o Novo Testamento, pega uma carta de Paulo, começa a ler para continuar essa leitura. Mas acompanha com a gente, porque quando a gente colocar uma coisa no grupo, você vai dizer: opa, quem lembra desse texto aí, esse do 34? Vamos ler juntos, recitar juntos? Seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Cada dia dessa leitura, e eu especialmente tenho feito essa leitura de uma maneira bem especial, bem dentro do meu momento com Deus, a sós com Deus, de uma maneira assim bem especial, e eu tenho pedido a Deus que Deus fale comigo na leitura diária, nessa leitura que nós estamos fazendo juntos, e eu queria te desafiar a também fazer esse pedido ao Senhor, antes de ler o nosso texto. São geralmente em média 3 capítulos por dia. Pegou esse texto e fala: Senhor, fala comigo. E como eu falei com você, eu marco alguma coisa. Nesse dia que a gente leu o Êxodo 34, né, uma ou 2 semanas atrás, sabe, brilhou assim na Bíblia. Seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. O rosto de Moisés resplandecia quando ele estava na presença do Senhor. A gente leu isso, não leu? E aí eu trouxe o texto completo aqui para a gente lembrar um pouquinho. O nosso tema é: volte a brilhar. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas eu queria que você repetisse comigo, olhando para outra pessoa e falando: volte a brilhar. Tem gente aí que está assim, igual aquela prata. Não tem a prata que vai ficando escura assim, né? A gente tem que dar aquela lustrada. Ontem meu filho ficou noivo, meu filho mais velho. E aí aquele anel, minha mãe falou: vê se está brilhando o anel. O anel lá da minha nova filha. Vê se está brilhando. Depois vocês vão lá no Instagram, vocês vejam o vídeo lá. Está muito lindo. Ele fez lá na África do Sul, a coisa mais linda. Mas tem que brilhar. Brilhar o anel, né? Ela tá assim, ela tirou um monte de foto assim, né? A gente fica noivo, fica assim. Então eu quero te convidar a voltar a brilhar. Brilhar a luz de Cristo, amém? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então a gente voltou lá em Êxodo um pouquinho. Vamos ver o texto. Vamos lá. Eu vou ler, você vai me acompanhar. Pode me acompanhar na leitura também, não tem problema. A gente está falando do Moisés, né? Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Então toda vez que Moisés ia à presença do Senhor, ele tirava o véu, conversava com Deus, fazia sua comunhão com Deus, ficava na presença de Deus, e muitas vezes ficava 40 dias, muitas vezes ficava muito tempo. E o que acontecia quando ele saía? A presença de Deus estava tão nele, né, que aquilo
transbordava, saía. E a palavra de Deus diz que ele cobria o rosto para entrar, até entrar de novo para falar com o Senhor. Ele estava brilhando e o povo já sabia que ele cobria o rosto, e aí aquele cobrindo o rosto, mas o rosto dele estava brilhando. Mas mesmo lendo esse texto, e esse texto, né, falei assim, parece que acende a luzinha assim no meu coração, acendeu, eu comecei a ler sobre isso, comecei a pesquisar, a orar, a meditar, e eu achei um outro texto lá no Novo Testamento. Eu achei Paulo falando uma coisa que a princípio eu parei, pensei e falei, gente, às vezes o desentendido da Bíblia vai dizer que é uma contradição aí, mas eu queria que você lesse comigo o que Paulo fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios 3, versículos 13, 17 e 18, diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Talvez você leia esse texto como eu, numa primeira leitura, e fale, mas lá em Êxodo não dizia que quando ele saía da presença do Senhor, o rosto dele realmente estava brilhando, e ele colocava o véu para cobrir aquele brilho e para falar com o povo. Mas agora Paulo está dizendo, tem um momento aí, que Moisés cobria o rosto não para esconder o brilho, mas para esconder a falta de brilho. Não é uma contradição, é uma vida como cada um de nós. A Bíblia fala que Elias, Moisés, Paulo, todos os homens que nós lemos a sua história, são como nós, não são diferentes de nós. Então eu comecei a meditar na palavra do Senhor, e Deus começou a mostrar como quantas vezes eu tenho colocado véu sobre a minha vida, colocado uma máscara, não a máscara do Covid, que não é para esconder nada, mas uma máscara na minha face, no meu falar, no meu agir, não para que você não veja o brilho do Senhor em mim, mas talvez porque o brilho do Senhor já não está mais sobre minha vida. E aí a gente vê Moisés ali, eu até coloquei uma imagenzinha, pode passar ali a imagem, por favor, de Moisés, né? Na presença do Senhor, brilhando. Mas quando ele está longe do Senhor, ele não está brilhando. E hoje eu quero convidar a você. Hoje eu gostaria que você agora, nesse momento, fizesse uma oração rápida com o Senhor e dissesse: Senhor, eu quero voltar a brilhar. Eu entendo, mesmo antes da gente falar, eu entendo pelo texto da palavra, que é vivo e eficaz, que muitas vezes eu tenho me coberto, me escondido, criado uma imagem diferente, porque eu não estou na presença de Deus. E eu preciso voltar a brilhar. Coloca diante do Senhor agora. Ora ao Senhor e diga: Senhor, eu quero voltar a brilhar, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo, porque eu quero parar no caminho que eu estou, voltar e caminhar em direção ao primeiro amor, como lá em a carta de Apocalipse nos exorta, voltar ao primeiro amor. Está fazendo boas obras, está dentro da igreja, está entregando oferta, está entregando dízimo, está ajudando os pobres, mas está longe do primeiro amor. E quantos momentos da minha vida, se eu olhar para trás, eu me vi em algumas situações onde eu estava longe do primeiro amor, embora não estivesse longe da casa de Deus. Então essa é uma palavra para você, para a minha vida, para que nós possamos voltar a brilhar. Mas para mostrar para você a importância dos textos que nós estamos lendo, inclusive nesse momento, a gente, final de Êxodo, a gente leu também lá a colocação onde Deus vai colocando as leis, aonde Deus vai mostrando cada passo como agir, aonde Deus vai mostrando a criação do tabernáculo, e Ele fala detalhadamente de como o tabernáculo tinha que ser feito, não é? Você não leu isso?
Povo, não leu aí? Agora Levíticos, ele está mostrando como que a gente vai prestar os sacrifícios, lógico, no momento da lei, né? A gente não está falando agora, mas ele vai mostrando cada detalhe disso. Talvez você fale, tem algo de Deus aí para você, e eu vou mostrar isso, porque eu queria mostrar para você o caminho para voltar a brilhar, através do tabernáculo do Senhor, simbolicamente falando. Por que que Deus deu detalhadamente o caminho de como, né, as instruções, melhor falando, de como que Moisés ia fazer o tabernáculo? Porque tem um sentido nisso, e a gente pode tirar esse sentido para o dia de hoje. Embora a gente não tenha mais tabernáculo, embora a gente não tenha mais templo, embora a gente tenha um templo físico, mas hoje o templo é o corpo do nosso corpo, não é? O Espírito Santo, ele habita no nós como templo. Mas ainda assim, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é para ser aplicada nas nossas vidas. É para eu ler o texto lá de Adão, de Eva, e falar, opa, isso serve para Evelise hoje. Não é uma historinha bonita, não é uma coisa muito, ai que legal, gente, Abraão. Não, é uma história que vai trazer vida para a minha vida, para o meu momento. Então vamos olhar um pouquinho o tabernáculo, né? Vai ser aí uma aula de universidade da Bíblia, mas uma palavra viva para a sua vida. Por que que o tabernáculo era dessa forma, né? Essa é uma palavra até que eu estava estudando e, enfim, até a gente encontra Paul Yang-Shu, né, que é um grande homem que morreu no ano passado, lá na Coreia, o avivalista da Coreia, e ele tem inclusive uma oração baseada nesse ciclo do tabernáculo, uma sugestão de uma oração para você passar tempo com Deus. Então vamos ver como é que era o tabernáculo. O convite é, entra no tabernáculo. Quer voltar a brilhar? Entra no tabernáculo. Vamos entrar no tabernáculo. Então vamos lá, você está vendo aí o tabernáculo? Primeiro lugar do tabernáculo é o pátio. Você vê que tem um cercadinho, né? Você entra ali, o primeiro lugar que você vai encontrar no tabernáculo. Então quando o povo quando o sacerdote ia prestar o culto ao Senhor e entrar no tabernáculo, o primeiro lugar que ele entrava era no pátio. No pátio, a primeira coisa que ele encontrava era um altar. Você está vendo ali na frente, era um altar. Ali eram feitos os sacrifícios. A gente está lendo exatamente a questão dos sacrifícios agora. Mas, será que alguém aqui trouxe o pombinho para o pastor Edmar sacrificar ali na frente? Alguém trouxe um cabritinho? Trouxe um cabritinho aí para a gente sacrificar? Não. Por quê? A gente não vive mais sobre a lei, a gente vive sobre a graça. Qual é o sacrifício que todos nós trouxemos hoje aqui para justificar o fato de eu estar diante da presença do Senhor? Quem é o sacrifício? Jesus. Vamos falar todo mundo, quem é o sacrifício? Primeiro passo para você voltar a brilhar, coloque-se diante do altar, entregando o sacrifício vivo que é Jesus Cristo. Você precisa reconhecer que Jesus um dia morreu na cruz. E ele morreu na cruz não para deixar uma história bonita, não para deixar uma cruz bonita. Não, ele morreu na cruz para que hoje eu possa entrar na casa de Deus, para que hoje eu possa me colocar diante da presença do Senhor, para que hoje eu possa me ajoelhar na presença do Senhor e dizer, eu tenho direito de estar aqui. Porque eu estou entregando não a minha vida como sacrifício, não o meu pecado, não os meus erros, mas eu estou entregando o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Quer voltar a brilhar? Reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Às vezes a gente para no Salvador. Ai, que legal, Jesus é meu Salvador. Reconhece, quem crê que Jesus é o Salvador será salvo. Gente, o diabo crê, o diabo sabe disso, os demônios sabem disso. Eu preciso ir além, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, e além de reconhecê-lo como meu único Salvador, eu preciso reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que sabe o melhor caminho onde andar, é Ele que sabe o que eu preciso falar, é Ele que sabe o que eu preciso fazer, é Ele que sabe e sonhou comigo e planejou a minha vida e criou um caminho para a minha vida, aonde eu possa comer o melhor dessa terra.
Quer voltar a brilhar? Se coloca diante do altar do Senhor e o reconheça como o único, suficiente, Salvador e Senhor. É o primeiro passo. Não tem mais. Se você não der o primeiro passo, não adianta dar os outros. Sabe uma escada? Eu não consigo pular para o último degrau. Eu preciso dar o primeiro degrau, o segundo. Esse é o degrau que não tem escapatória, que você precisa fazer. Mas o nosso pátio, ele não tem só o altar. Ele tem uma pia de bronze. E essa pia tem uma característica muito interessante. A pia é o lugar onde eu faço o quê? Me lavo, né? A pia lá, que você acorda de manhã, tá a sua pia lá, pode não ser de bronze, pode ser de louça, pode ser de cerâmica, sei lá, de qualquer coisa. Você vai se lavar suas mãos. Então a pia para lavar. Mas essa pia, Deus quando dá lá as ordens, as instruções para Moisés, ele diz que a pia tem que ser de bronze. Sabe por quê? Porque a pia refletia a imagem de quem estava ali perto. O bronze a gente não tinha naquele momento os espelhos que a gente tem hoje. Então o bronze ele dava um reflexo, era tudo muito bem lustrado, muito bem polido. E quando eu chegava de frente para a pia, eu olhava para a minha vida. Quer voltar a brilhar? Reconheceu Jesus como seu Salvador? Se coloque diante da pia e deixa refletir a sua imagem, para que você possa olhar para você e ver o que você precisa lavar na sua vida. É tão fácil eu dizer, né? Ah, gente, se meu marido fosse assim, ah, se meu chefe fosse assim, ah, mas se o pastor fosse assim, ah, mas se a irmã fosse assim. Não é para olhar para o outro, é para olhar para você. Quer se colocar diante do Senhor, quer brilhar a luz de Cristo, não é a circunstância, não é a pessoa, não é o seu vizinho, é você quem precisa ser lavado diante de Deus. Eu reconheci Jesus como meu único Senhor, Salvador, e ao olhar para a pia de bronze ali, eu vou ver refletido o meu pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que eu tenho insistido em caminhar perto, aquilo que na minha vida tornou-se um pecadinho de estimação, aquilo que tenho sujado as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, e diante da pia se lava. Você não vai conseguir refletir a luz de Cristo. Você não vai conseguir mostrar ao mundo quem Cristo é, o que Cristo é para a sua vida, se você não estiver completamente limpo. Então, o primeiro movimento do pátio é se entregar nas mãos de Deus e se lavar. Mas depois do pátio, a gente entra no santo lugar. O santo lugar. O santo lugar, ele tinha algumas coisas que a gente vai ver ali, né? Ele tinha um candelabro. Então vamos lá, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, já reconheci que Ele é o meu Senhor da minha vida. Já me lavei, já coloquei diante do Senhor, me arrependi dos meus pecados. E agora eu tomei a decisão de caminhar em direção ao Senhor, cumprindo os seus princípios. E aí eu adentro ao tabernáculo, na tenda exatamente, e eu encontro um candelabro. O candelabro tem a ver com o que a gente quer? Está escuro, a gente acende a luz, né? Candelabro representa a luz. E quem é que vai te ajudar nesse caminho de luz? Quem é que habita dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala do candelabro no tabernáculo, a gente está falando do Espírito Santo de Deus. Eu já estou lavada, eu já me coloquei os meus pecados diante do Senhor, já estou justificada pelo sangue do Cordeiro, e agora o Espírito Santo de Deus habita em mim, porque a palavra de Deus diz que quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. E agora eu vou dar lugar para ele acender essa luz, porque muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo lá naquele cantinho do coração escondido, só fica aí nesse quartinho aí trancado. Mas agora eu vou abrir as portas da minha vida para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai trazer luz. E a gente está falando em refletir. Se eu quero refletir, se eu quero brilhar, eu preciso estar cheia de luz. E essa luz não é externa. Lembra que eu falei de botar o capuz? Não é externo. Não adianta eu pegar uma lanterninha aqui. Essa luz tem que vir de dentro de mim. E quem habita na minha vida? O Espírito Santo de Deus. Então eu preciso dar legalidade ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo me ensina.
Espírito Santo, me consola. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me corrige mesmo. Dá lugar ao Espírito Santo. Muito importante nos nossos momentos com Deus, a gente tem cantado aqui louvores, né? Espírito Santo tem liberdade, visita a minha vida, tem a liberdade de mudar as coisas de lugar, tem a liberdade de me orientar, de me mostrar o que eu estou fazendo errado. Quando a gente vai deixando o Espírito Santo encher a nossa vida, ele vai refletindo aquele lugar escuro que está lá escondidinho em você, que você nem percebe. E aí você vai limpando, você vai caminhando e vai, porque mais do que tudo isso, o Espírito Santo é aquele que ora por você. A palavra de Deus diz que ele usa gemidos inexprimíveis. E quando você não consegue orar, é ele que intercede por você. Dê lugar ao Espírito Santo. Quer voltar a brilhar? Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Mas tem também a mesa de pães. E no tabernáculo, o que simboliza essa mesa de pães? Né? Tinha lá uma mesa de pães que ficava lá do outro lado. A mesa de pães é a palavra de Deus. E nós estamos nos enchendo, nos alimentando com a mesa de pães. A primeira igreja Batista do Ingá está lendo a palavra junto, estudando a palavra, aprendendo a palavra, nas classes dominicais, nos cursos que vão retornar em março, juntos lendo. Essa palavra vai me alimentar, porque se eu estou dando lugar ao Espírito Santo, eu preciso conhecer a palavra. A gente, quando vai estudar teologicamente, a gente entende que a palavra de Deus, a gente chama de logo, a palavra escrita. Toda essa palavra aqui é viva, eficaz, mas se eu simplesmente ler, bonita, é uma história bonita. Mas quando você se alimenta da palavra, medita na palavra, dá lugar ao Espírito Santo, a palavra que era logos se transforma em rema, que é uma palavra lá antiga, só para a gente ter referência. Essa palavra, ela vivifica. Então quando eu leio, para Deus nada é impossível, bonito isso, gente, que lindo, gente, falou muito legal. Mas pronto, eu vou embora? Não. Mas se eu falo com essa palavra, crendo que para Deus nada é impossível, e eu medito nela durante o dia, e eu coloco ela diante do Senhor nas minhas orações. Senhor, a tua palavra diz que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Essa palavra cria vida, e ela se transforma naquela promessa viva na minha vida, e ela transforma, e ela cura, e ela faz milagres, ela sara, porque a palavra é para isso, ser lançada. Quando eu falei com vocês que hoje a leitura dizia, santificai-vos, e aí eu falei, tem que transformar essa palavra numa palavra viva na minha vida. Então eu pego essa palavra e vou meditando nela durante o dia, eu copio, eu escrevo, eu marco na Bíblia, para trazer a verdade da palavra, a vida da palavra, para transformar a minha vida. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala, gente, mas Deus não me ouve. Ah, a Bíblia fala, mas está aqui. Por quê? Porque eu não estou crendo verdadeiramente que essa palavra é vida. Então você precisa se alimentar na mesa de pães. Entrou no tabernáculo, deixou o Espírito Santo agir, pode usar. Usa com abundância. Alguém colocou, né, Adriano, um postzinho lá, né, use sem moderação a Bíblia, né? A Bíblia você pode usar sem moderação, de manhã, de tarde, de noite. Tem coisa melhor, gente. Às vezes eu sento no consultório médico, estou esperando lá atento, eu sempre tenho um livro na bolsa, sempre. Você pode abrir minha bolsa que você vai encontrar um livrinho. Todo mundo está no celular assim, né? Aí eu estou com um livrinho, acho que as pessoas olham e falam, caramba, o que é isso? Nem sabe o que é, nem usa mais, quando não é a própria Bíblia. Mas é um livro que está me edificando a vida. Não estou dizendo que não seja bom distrair no celular, gente, nada contra, também pego, também olho rede social, não estou querendo dizer, mas não perca tempo com aquilo que não vai te alimentar. Se alimente da palavra, se alimente da palavra, se alimente da palavra. E finalmente no santo lugar a gente encontra o altar de incenso. O altar de incenso é onde a gente oferece a nossa adoração a Deus, aonde é declarada a soberania de Deus. Eu dei lugar ao Espírito Santo, eu me alimentei da palavra e agora eu declaro, só o Senhor é Deus, só Deus domina sobre os céus e a terra, nada é impossível para Deus, e ali eu vou adorar o Senhor. Se você quer voltar a brilhar, se você quer ser diferença nesse mundo,
adore ao Senhor, declare a soberania dEle, quebre qualquer palavra contra a palavra de Deus. O mundo vai o tempo inteiro ficar falando palavras contra a soberania de Deus. O mundo vai dizer, o Covid vai matar muita gente, a crise política do país não tem jeito, nenhum governante vai resolver, o mundo vai passar fome, vai não sei o quê, e ele vai te sobrecarregando de coisas que vão apagando a sua luz. Mas se você estiver cheio da palavra, se você estiver adorando ao Senhor, se você estiver declarando que Deus é soberano sobre toda a terra, nenhuma palavra lançada sobre ti vai frutificar. Amém? Mas aí a gente vai para o último lugar. Lá no tabernáculo, lá onde a gente leu todo esse texto. E se você quiser voltar, volta lá em finalzinho de Êxodo, que você vai ver toda essa sequência. O último lugar qual é? Santíssimo lugar, né? Santo dos Santos, o Santíssimo lugar. Glória a Deus que o véu foi rasgado. E depois da morte da cruz, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas quando eu estudo, e quando eu vejo, e quando eu leio, e quando eu mostro para vocês o tabernáculo, eu preciso que você entenda que para entrar no Santo dos Santos, você não precisa mais ser o sacerdote. Você pode entrar, desde que você cumpra as etapas anteriores. A gente lê lá, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Tá, tem 2 ou 3 aqui, mas será que o Senhor está? Não que a palavra dele não seja verdadeira, mas porque às vezes os 2 ou 3 que estão reunidos não estão preparados para perceber e para receber a palavra do Senhor. Lembra quando Moisés subia, Deus falava assim, não manda o povo subir não, porque está todo mundo impuro, eu vou exterminar. Deus é santo. E hoje eu já falei 5 vezes, vou falar de novo. O texto de hoje diz, santificai-vos, porque eu sou santo. Se você quer voltar a brilhar a luz de Cristo, aquela luz que você brilhou, aquela luz que você inundou a vida da sua família, aquela luz que lá no seu trabalho, quando você entrava, as pessoas falavam, tem alguma coisa especial, tem alguma coisa diferente. Você precisa estar no Santo dos Santos, mas só vai estar no Santo dos Santos se você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, se você se lavar, se você deixar o Espírito Santo tomar conta, dirigir a sua vida, se você se alimentar da palavra de Deus na sua vida, se você buscar um ambiente de adoração, não um ambiente de reclamação, não um ambiente de murmuração, mas um ambiente que enche a sua vida, o seu espírito, a sua alma da presença do Senhor, naturalmente você entra no Santo dos Santos. E lá você vai encontrar, o que tem no Santíssimo Lugar? Está ali, gente. Eu sou uma professora tão legal que eu dou até a cola já, né? Vou até ajudar vocês aí. A Arca da Aliança, lá no tabernáculo, era onde a Arca da Aliança ficava. E aí eu também vou te dar a cola ali, tem 3 coisas dentro da Arca da Aliança. Sabe aquela história assim? Já fiz tudo que eu tinha que fazer, quando eu entro no Santíssimo Lugar, é só para receber. É para receber. Porque a Arca da Aliança, ela tinha 3 coisas. Ela tinha as tábuas da lei. O que são as tábuas da lei? As instruções. Eu entro na presença do Senhor, porque eu já me lavei, já cumpri tudo que as instruções dele dizem. Chega ali dentro, Deus fala para mim assim, Evelise, não vai por esse caminho. Evelise, eu vou te mostrar e vou te abençoar. Evelise, eu vou te levar a outro lugar. Evelise, porque as instruções do Senhor, eu só consigo ouvir quando eu estou o quê? Na presença do Senhor, no Santíssimo Lugar. Então quando eu separo aquele tempo, me coloco na presença do Senhor, começo a orar, adorar, ler a palavra, ali Deus vai me instruir. E quantas vezes, às vezes eu estou dormindo, mas eu já fiz o meu culto, já prestei aí Deus fala uma palavra, eu acordo assim, falo, gente, Deus falou exatamente isso comigo. Gente, essa palavra é de Deus, não foi um sonho, foi aquilo que Deus falou, uma instrução. A gente anda no mundo tão perdido, Deus quer te instruir. Deus quer te instruir lá com o seu chefe, Deus quer te instruir seu casamento, Deus quer te instruir na obra de Deus aqui na igreja, na casa dele.
esteja no lugar que Ele fala. Outra coisa que Ele tem ali é o que mais que Ele tem lá na Arca de Aliança, gente? Oi? O cajado de Arão. O que simboliza o cajado de Arão? Poder. Poder. Se você estiver dentro da presença do Senhor, no santíssimo lugar, aquele poder que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E se você crê na palavra, você está perdendo tempo. É uma oração de cura, é uma oração de restauração, é uma oração de prosperidade, por que não? É uma oração de libertação. Se você estiver no santíssimo lugar, Deus vai te dar poder para você abençoar a sua vida e abençoar outras vidas. Tem 3 coisas lá. O que mais que tinha? Um maná. Então vocês estão espertos, hein? Universidade da Bíblia está 10. Temos um maná. Sabe o que o maná quer dizer? Alimento. Lembra que o povo ficou 40 anos no deserto e nunca plantou, nunca teve que ir lá caçar, porque Deus dava provisão perfeita para aquele dia. E Ele dava provisão o quê? Diária. Você não podia juntar o maná que Ele estragava. Quando eu estou no santíssimo lugar, nada vai me faltar. Amém? Quem que lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se está faltando alguma coisa, meu amigo, meu querido irmão, é porque você não está no lugar certo. Porque na presença do Senhor, nada falta. E nada é nada. Deus vai te dar o dinheiro para comprar o material do seu filho escolar. Deus vai te dar um dinheiro para você abençoar a sua vida. Deus vai te dar uma fartura no alimento. Deus vai te dar prazeres desse mundo, lazer. Deus vai te dar uma vida confortável. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de ouro, jogar fora. Eu estou falando daquilo que nada faltará na minha vida. Você crê nisso? Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, Senhor. Colocasse diante do Senhor. Aonde você está nesse momento? Será que você está lá fora do pátio do tabernáculo? Será que seu momento agora é só reclamar, é só murmurar, é só falar, gente, nada acontece na minha vida, eu tenho pedido, eu ajoelho aqui, eu venho na igreja, eu oro, mas será que você não está cumprindo as etapas? Olha para a tua vida agora, não olha para o outro, olha para a tua vida agora. Se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero cumprir as etapas agora. Vai orando ao Senhor, colocando-se diante do Senhor. Vai colocando a sua vida diante do Senhor. Nós vamos passar, o pastor vai passar para o momento da ceia do Senhor, que é o momento da aliança. Então, se você quer estar no santíssimo lugar, coloca diante do Senhor o que você precisa ser transformado, o que você precisa mudar na sua vida. E enquanto a igreja vai cantando, o louvor vai cantando, vai colocando diante do Senhor. Vai colocando diante do Senhor aquilo que você precisa para adentrar ao santíssimo lugar. Será que é lavar a sua vida? Será que é se afastar daquilo que não agrada ao Senhor? Será que você já reconheceu Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida? Será que você tem se alimentado da palavra de Deus? Será que você está deixando o Espírito Santo de Deus governar a sua vida? Coloca diante do Senhor a sua vida agora e vai adorando ao Senhor.